Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje está na sua tela, o Bahia confirmou, agora de maneira oficial, o dia e o horário da semifinal do Campeonato Baiano 2026. O Bahia pega a Juazeirense na Fonte Nova no próximo sábado. Isso daí vocês já sabem. A mudança oficializada agora é de horário. O jogo vai ser às 17 horas, mais conhecido como 5 da tarde, tá? Evidentemente que o torcedor do Bahia tá voltado para o jogo de quarta contra o O'Higgins, jogo importantíssimo, Libertadores da América, mas já tem esse outro compromisso no sábado, em que o Bahia deve provavelmente utilizar o time reserva, o time mesclado ali com a molecada do Sub-20, tá? Bahia vai buscando a classificação para ganhar novamente esse ano o Campeonato Baiano de número 52. Esse é o foco, jogo único na Fonte Nova. Se o Bahia avançar para a final, independente do adversário, a final vai ser em jogo único na Fonte Nova, tá? Tá confirmado já aí o dia e o horário do jogo. Everton Ribeiro, meus amigos, falou para a imprensa no dia de hoje. Vamos ver o que foi dito. Eu fiz uma pergunta, inclusive, para ele. Tá bem interessante essa coletiva de Everton Ribeiro. Vamos ver aí. Entrevista coletiva com o meio-campista Everton Ribeiro. Everton, boa tarde. A pergunta de Vinícius Daniel, Sival Anjos e Onildo Rodrigues. Qual caminho vocês devem seguir para não cair no jogo do adversário e assim ter sucesso na Fonte Nova? Boa tarde. Acredito que temos que fazer o nosso jogo, né? Focar totalmente no que a gente pode fazer, esquecer árbitro, esquecer catimba se tiver, né? Focar no que a gente tem que fazer, no que a gente vem treinando, contar com a nossa torcida novamente, com o apoio, com a vibração deles e fazer um grande jogo para a gente poder reverter essa situação e sair de lá classificado. Segunda pergunta de Rodrigo Tardio, Flávio Lordelo e Evelyn Santos. Everton, como você avalia o seu papel nessa transição do Bahia de um time que disputa mais competições internacionais, que briga por mais coisas? De que forma essa sua experiência pode ajudar em um jogo tão importante? Eu tento passar, né, tudo que eu já vivi, tudo que eu já ganhei de experiência nos jogos anteriores e passar para os mais novos. Acho que o ano passado foi uma boa experiência, tivemos bons jogos. E esse ano, novamente, um jogo difícil, um jogo de mais contato físico. Então a gente tem que se impor mais fisicamente. Acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. E espero, com a minha experiência, com toda a experiência que a gente teve no ano passado, nos jogos e até no próprio último jogo, a gente possa botar o nosso melhor em campo. Pergunta de Del Machado. De que forma, Everton, perder o primeiro jogo por 1-0 impacta no jogo de volta? Não, fica mais difícil, né? A gente sabe que qualquer vantagem num jogo mata-mata pode fazer diferença, mas a gente sabe também que dentro de casa somos fortes, contamos com a força da torcida e temos que fazer valer a pena, fazer valer a nossa força dentro de casa, mas sabendo da dificuldade que vai ser. Então temos que impor nosso ritmo, impor nosso jogo para poder fazer acontecer e a gente virar resultado a nosso favor. A pergunta de Igor Sacramento é: Everton, qual o principal ponto de ajuste que você acha que é necessário fazer de um jogo desse fora de casa para dentro de casa? Não, a gente sabe também que é diferente jogar fora de casa e dentro da Fonte. A gente conhece melhor o campo, sabe por onde chegar, por onde poder atacar melhor. Então, usar todas as armas que a gente tem e poder desfrutar também desse jogo. É um jogo importante, só que um privilégio poder disputar a Libertadores com essa camisa pesada que é do Bahia, e a gente tem que fazer o nosso melhor para levar para a próxima fase. Pergunta de Samara Figueiredo, de Goiás, sobre protagonismo. Como você se vê diante disso para conduzir o Bahia à próxima fase? Eu me sinto preparado, né, para poder ajudar a equipe, para poder liderá-los, né, de uma certa forma, e conto também com todos. Todos têm a sua hora de ser o protagonista, cada um vai fazer o seu melhor para poder fazer a diferença dentro de campo. Então eu com os passes, às vezes com gols, cada um com o seu melhor para a gente poder juntos sair de lá com o triunfo. As últimas perguntas, uma delas é de Matheus Barbaço. Everton, hoje o Bahia vive um tipo de transição entre um time com mais posse de bola, que foi ano passado, e um time que esse ano busca uma solidez defensiva com mais força. O que fazer em meio a esse processo para ser um Bahia forte e como em 2025 se classificar na Fonte Nova? Não, como eu falei, focar no nosso trabalho, né? Focar no nosso jogo, no que a gente vem treinando no dia a dia. Não fomos pro jogo para ficar treinando para essa partida, então botar em prática o treinamento do dia a dia e desfrutar, fazer o nosso melhor, deixar a nossa vida dentro de campo, para a gente conseguir
esse resultado. A penúltima pergunta é de Gabriel Bacelar. O quanto é importante viver uma fonte nova, no qual a torcida do Bahia tem essa questão da vibração e da força, o quanto é importante para um jogo como esse? É muito importante, né? Ano passado já demonstramos a força que foi dentro de casa e agora numa situação adversa precisamos novamente deles. Contamos com o apoio, com a vibração de sempre, porque nos motiva mais, nos deixa mais confiantes para a gente fazer um grande jogo e buscar 1, 2 gols ou mais, né? O tanto que for necessário para a gente poder sair de lá classificado. A última pergunta de Jonas Stelmo. Everton, a Libertadores exige uma maior pressão dos clubes, às vezes com maior hostilidade, dependendo do local, a arbitragem é diferente. Hoje você vai o Bahia preparado para esse tipo de jogo ou ainda está um pouquinho distante daquilo que você considera ideal? Não, acho que estamos preparados sim. A gente já viu, né, que no primeiro jogo o juiz deixou seguir, teve poucas faltas. Então, como falei, temos que nos impor fisicamente, mesmo que não seja o nosso forte, mas a gente tem condições, já mostramos isso em outros jogos. E junto com a imposição física, a qualidade, a tranquilidade e o trabalho em equipe, que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Tá aí, meus amigos. Everton Ribeiro trazendo boas perspectivas aí para essa partida. Evidentemente que há uma vantagem, evidentemente que o O'Higgins vai jogar com essa vantagem. O Bahia tem que ter não só inteligência para poder saber administrar isso e passar por cima disso, como tem que ter imposição mesmo, cara. Não tem muita conversa. Eu quis fazer essa pergunta da transição do estilo de jogo técnico para o estilo de jogo um pouco mais físico, justamente para poder tentar entender se o grupo está entendendo e imbuído em empregar volume de jogo. Em sufocar o adversário, em tentar de todas as formas ali tirá-los de uma zona de conforto, de tentar controlar a partida com o ferrolho, né? Então, tomara que a gente faça isso. Everton Ribeiro, mais uma vez aí, aparecendo com uma liderança em um momento importante, delicado e falando o nome do grupo. Gente, destaque importante, o Bahia anuncia de maneira oficial a transferência em definitivo de Rezende, tá? Diferente do que alguns achavam que poderia ser por empréstimo, a Rezende foi negociado em definitivo com o Qingdao West Coast lá da China. Tá? A gente trouxe recentemente informação que ele já estava por lá e agora o Bahia oficializa e destaca. A Rezende chegou ao Bahia em 2022 e foi titular do Bahia na campanha do acesso para a Série A. Durante os 4 anos no clube, o atleta vestiu a camisa do esquadrão 161 vezes, tendo marcado 9 gols e dado 4 assistências. Neste período pelo Bahia, Rezende foi campeão baiano de 2023 e 2025 e da Copa do Nordeste também em 2025. O Bahia deseja muita sorte ao jogador nessa nova etapa da carreira. 3 títulos conquistados, 1 acesso. Rezende teve uma passagem relevante pelo Bahia, mas uma passagem que já devia há algum tempo ter chegado ao fim por conta da limitação técnica, né, do teto ali de evolução que ele demonstrou. Isso não diminui de forma alguma a gratidão e o reconhecimento que temos pelo trabalho desenvolvido por Rezende em um período em que o Bahia precisava dos serviços dele, né? Então, sucesso para ele na sua caminhada, na sua jornada, sai como uma referência para os demais, né? Como um cara que escreveu o seu nome na história do Bahia, sempre tranquilo, na dele, sem confrontar, assimilando as críticas, aceitando, procurando evoluir. Rezende foi muito respeitoso e a sua maneira de sair do Bahia também tem que ser respeitada pelo torcedor. Boa sorte para Rezende na sua nova jornada, na sua nova caminhada lá na China. Quem sabe, né, a gente não se encontra com o Rezende no ano que vem, quando a pré-temporada acontecer lá em Shenzhen. Meus amigos, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje para fechar o nosso plantão. Olha só em quem o Botafogo está interessado, cara. Paulinho, lateral esquerdo que passou pelo Bahia, que hoje está no Middleton, na Dinamarca. Saiu do Bahia para o Middleton e está lá até hoje e agora pode ser negociado com a equipe do Botafogo. O Bahia em algum momento já chegou a sondá-lo, inclusive, projetar o retorno dele, mas acabou não indo para frente, não indo adiante. Já faz um bom tempo isso, né? Já faz um bom tempo. Mas tá aí, jogador de 31 anos, tem um contrato com o clube dinamarquês encerrando no meio do ano. Isso pode facilitar o negócio. Informação do nosso parceiro Thiago Franklin, do canal do TF. Tá? Então tá aí a informação. Mais um jogador que passou pelo Bahia que tá indo pro Botafogo, o caso de Arthur Vitor, né? Que inclusive jogou ali no período de Paulinho e outros, né? Que o Bahia já esteve de olho, que o Botafogo tá caindo, como a gente abordou mais cedo o caso do goleiro Matheus Magalhães. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?